Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Rinaldo e hoje nós vamos estudar o núcleo celular. Bem, o núcleo da célula foi descoberto por um cientista chamado de Robert Brown, por volta de 1833, tá? Porém, a importância do núcleo celular para a célula começou a ser percebida por um experimento que ficou conhecido como experimento de Balbiani, porque o cientista que fez esse experimento, né, chamava Balbiani, era um italiano. Ele fez esse experimento no final do século XIX. E o que ele fez? Ele pegou no microscópio, né, uma ameba, tá? Uma ameba é um ser microscópico unicelular que vive nas lagoas em ambientes úmidos. Ele pegou essa ameba, tá? E ele fez o seguinte: ele pegou essa ameba e cortou, tá? Mais ou menos no meio essa ameba. E aí ele percebeu que o fragmento que tinha o núcleo da célula, olha só, fragmento nucleado, conseguia o que? Regenerar toda a célula mais ou menos como ela era antes. Porém, o fragmento da célula que não tinha o núcleo, esse que era o fragmento anucleado, degenerava e morria. E aí passou a perceber que qual foi a conclusão desse experimento? De que o núcleo é fundamental para a sobrevivência da célula. Essa foi a conclusão do experimento de Balbiani, tá? E aí, como ele fez aqui esses cortes, esse experimento também ficou conhecido como o experimento da merotomia. Merotomia é você cortar. Mas aí também ficou conhecido como experimento de Balbiani. E aí ele percebeu que o fragmento que tinha, né, núcleo se regenerava. Aí ele teve essa conclusão. Bom, então o núcleo é importante para a sobrevivência da célula. O núcleo deve fazer alguma coisa, né, para que a célula consiga se regenerar. Tudo bem? E aí começou o estudo, né, a perceber que o núcleo é muito importante para a célula, tudo bem? Aqui então é um ser unicelular, né? Lembrando que nem todas as células apresentam núcleo, lembra? As células que apresentam núcleo de animais e plantas e de protozoários, como no caso das amebas, são aquelas células eucarióticas, né? Células que apresentam um núcleo verdadeiro, um núcleo definido, delimitado por uma membrana nuclear. E diferente das células procarióticas, que são aquelas células de bactérias que não apresentam um núcleo definido. O DNA fica espalhado pelo citoplasma, tudo bem? Então só as células eucarióticas apresentam um núcleo. E aí, por esse experimento, o Balbiani tirou a conclusão de que o núcleo é muito importante para a célula, e sem o núcleo, a célula não consegue sobreviver por muito tempo, tudo bem? E como eu estava dizendo, só as células eucarióticas apresentam um núcleo. E isso vai desde seres unicelulares, como as amebas, e também outro ser unicelular, né, que também é um protozoário. A ameba também é um protozoário, né? O protozoário é um ser unicelular eucarionte, né, que apresenta um núcleo verdadeiro. Um outro organismo unicelular não apresenta. O interessante é que esse organismo aqui, chamado de paramécio, apresenta dois núcleos, não é só um como as amebas, tá? Um núcleo é grande, chamado de macronúcleo, e um núcleo pequeno, chamado de micronúcleo, cada um realizando a função. Ou seja, tem células que têm mais de um núcleo, às vezes muitos, né? E esse paramécio aqui vive na água, né? No mesmo ambiente que as amebas, nas lagoas, caçando ali bactérias, algas, né? E aqui, esse paramécio, então, ele consegue se movimentar por essas estruturas chamadas de cílios. Por isso que ele é um protozoário ciliado, tudo bem? E aí, então, veja bem, então tem célula que tem só um núcleo, tem célula que tem mais de um núcleo, tá? Mas nos seres multicelulares, como nós e as plantas, né, vamos particularmente os animais, né? Nós, apesar de nós termos células eucarióticas, né, a grande maioria das nossas células são eucarióticas, células que apresentam núcleo. Tem algumas exceções. No nosso sangue existem células chamadas de hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos, ou também eritrócitos. As hemácias são células anucleadas, não apresentam núcleo, né? É uma célula que parece um disquinho e no meio aqui tem uma concavidade
não é? Mas as hemácias, os glóbulos vermelhos, não apresentam núcleo, justamente para deixar essa célula livre para fazer apenas uma função: transportar oxigênio para os tecidos, para outras células. Então essa é a função das hemácias, dos glóbulos vermelhos no sangue: transportar oxigênio e também gás carbônico, né? Para os tecidos, para outras células do corpo, tá? E também no sangue também tem células chamadas de plaquetas, que são células bem pequenininhas que não têm núcleos, né? Não tem núcleo. E essas plaquetas, a função dela principal é participar da coagulação sanguínea, ou seja, quando você se machuca, começa ali, o sangue começa a coagular e as plaquetas formam como se fosse um tampão, né, que aí ali no local do ferimento para de sangrar. Então as plaquetas têm a função de coagulação, tá? E os glóbulos vermelhos, as hemácias, têm a função de transportar gases, né, oxigênio e gás carbônicos, né, gás carbônico. Então essas células aqui não apresentam núcleo. Por outro lado, tem células que apresentam núcleos com os mais variados, né, formatos, né? Por exemplo, tem uma célula, um grupo de células aqui, ó, chamadas de leucócitos, ou também conhecidos como glóbulos brancos, também estão presentes no sangue. Cada um apresenta um núcleo, um formato de um núcleo diferente. Por exemplo, esse aqui é um glóbulo branco chamado de neutrófilo, que tem um núcleo aqui, ó, dividido em lóbulos, né? Tem também aqui, esse aqui é trilobado, né? 3 lóbulos, neutrófilos. Tem também glóbulos brancos, né? Que tem o núcleo bilobado, né? Formado por 2 lóbulos. E aqui tem até esses grânulos aqui, né? Dessas células chamadas de eosinófilos. E aqui também tem os linfócitos, que tem um núcleo aqui bem grande, quase ocupando, né, todo o citoplasma da célula, né? Esse linfócito aqui, né? Aliás, todas essas células aqui, os glóbulos brancos, também chamadas de leucócitos, a função principal é participar da defesa do organismo, né? Quando entra bactérias, por exemplo, essa célula aqui chamada de neutrófilo tenta fagocitar ali essa bactéria, né? Esses eosinófilos têm a função de participar para combater parasitas, ou até mesmo, né, tem uma participação no processo inflamatório ali, no processo da asma também. E os linfócitos têm uma importância muito grande com relação a infecções virais, né? Nós estamos, por exemplo, o coronavírus, o novo coronavírus, e quando ele entra no nosso corpo, uma das principais células que combate esse vírus, o novo coronavírus, são esses linfócitos, que tem 2 tipos, linfócitos T e linfócitos B. Os linfócitos B, né, eles produzem, né, se diferenciam, se especializam em produzir anticorpos, enquanto os linfócitos T, né, eles destroem células infectadas por vírus, por exemplo, infectadas pelo novo coronavírus, né? Então essas células são muito importantes para a defesa do nosso corpo, os leucócitos, e cada uma delas tem um núcleo de um formato, né? Como vocês estão vendo aqui. Também tem células que têm muitos núcleos. No nosso osso tem uma célula que é chamada de osteoclasto. É a célula que come o osso, que reabsorve o osso antigo para formar um novo osso, né? Essas células aqui, chamadas de osteoclastos, podem ter até 50 núcleos no seu citoplasma, né? São células bem grandes. E também um outro exemplo conhecido são as nossas fibras musculares, né? Os nossos músculos são formados por fibras. E essas fibras musculares, nos músculos que a gente consegue, né, ter movimentos voluntários, são formados também por vários núcleos. Cada fibra muscular é formada por vários núcleos, né? Então veja bem como que é a diversidade aí. Tem célula que tem um núcleo só, tem célula que tem mais de um núcleo, e tem célula que não tem núcleo, né? Mas de qualquer forma o núcleo é muito importante para a sobrevivência da célula, tudo bem? E aí, quando você vai olhar no microscópio, né, por exemplo, uma ameba ou uma célula da pele, por exemplo, você consegue ver sim um núcleo naquele microscópio normal. Você consegue ver um núcleo, aquele pontinho redondinho, né? Então aqui tem um núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática da célula, tá? Essas são as 3 partes fundamentais da célula. Mas, se nós ampliarmos no microscópio melhor, por exemplo, no microscópio eletrônico, que amplia muito mais, né, a célula, nós vemos que essa bolinha aqui, ó, se nós ampliarmos, tem aqui várias estruturas. Ó. Isso aqui ampliado é isso aqui. Tá? Ou seja, o núcleo celular apresenta várias estruturas. Então veja bem, aqui eu ampliei, ó. Vou ampliar, então eu vou ver isso aqui. E aí nós conseguimos ver quais são, né, as partes do núcleo, quais são as estruturas que o núcleo apresenta. Por exemplo, o núcleo nas células eucarióticas, né,
ele é formado por uma membrana, né, membrana parecida com a membrana plasmática, né, muito parecida, chamada de carioteca, ou também mais conhecida como membrana nuclear. Essa membrana nuclear também é formada por lipídios e proteínas, como também a membrana plasmática, tudo bem? É como se fosse assim, uma bicamada de lipídios, né? Por exemplo, essa parte aqui de cima, aqui, ó, tá vendo que eu desenhei duas membranas, né? Porque a membrana nuclear é formada por duas membranas, tá? Duas camadas. Então essa camada aqui tem um lipídio assim, essa camada de baixo tem outro lipídio assim, eles grudam um no outro e vai formando assim aquela camada. Então nós dizemos que é uma bicamada fosfolipídica. Ué, mas de onde vem esse fósforo? De fósforo, né? Porque nesses lipídios também tem uma parte aqui formada também por fósforo também, tudo bem? Então aqui é uma membrana, né, é uma bicamada lipídica, tá? Então no núcleo apresenta, então, né, o núcleo apresenta essa membrana nuclear chamada de carioteca. Também tem esse espaço aqui, ó, que tem aqui água, né, moléculas ali, proteínas, eletrólitos. E essa parte aqui, esse espaço aqui, nós chamamos de nucleoplasma, ou também chamado de cariolinfa. Tem gente que chama de suco nuclear, tá? Porque aqui é uma substância líquida, viscosa que tem aqui dentro, onde ocorrem as reações químicas no núcleo ali, tá? O interessante é que dentro do núcleo tem uma estrutura chamada de nucleolo, tá? É como se fosse o diminutivo de núcleo, né? Mas não é um mini núcleo, é uma estrutura chamada de nucleolo, dentro do núcleo. Esse nucleolo fabrica, né, ele tem a função de fabricar os ribossomos. Lembra dos ribossomos, que são aquelas estruturas que têm a função de fabricar proteínas na célula? Então, esses ribossomos são produzidos dentro do núcleo da célula, depois ele vai para o citoplasma da célula, tudo bem? Então o nucleolo fabrica os ribossomos. E também uma molécula principal que tem ali no núcleo, tá? Que é um material genético, tá? O núcleo apresenta, dentro do núcleo existe um material genético, ou seja, aquele material que determina as suas características, as características dos seres vivos, tá? E esse material genético, quando a gente pega uma célula e cora no laboratório, coloca um corante, porque a gente precisa, para visualizar ali as estruturas do núcleo, a gente precisa jogar um corante ali, tá? E quando a gente joga um corante, a parte que tem o material genético se cora mais, né? Fica um pouco mais ali escurinha, tá? Um corante que cora o núcleo, por exemplo, a hematoxilina, que cora o núcleo em azul, por exemplo, né? Mas tem também o azul de toluidina, que também cora o núcleo, tá? São corantes básicos. E esse material genético é chamado de cromatina, tá? Ó, cromatina, cromos vem de cor, daí vem o nome cromatina, porque quando a gente cora o núcleo da célula, né, essa estrutura fica coradinha ali, bem escurinha, parecendo uns grãozinhos, assim, sabe? Bem assim, granuladinho, tá? E ali que está um material genético que nós chamamos de cromatina. Então esse nome cromatina vem da propriedade, né? Vem da coloração do material genético, cromatina, tá? E aí tem dois tipos de cromatina, tá? Que nós conseguimos ver ali. Tem uma cromatina que se cora menos, que nós chamamos de eucromatina, e uma cromatina que se cora mais, fica mais escurinha, chamada de heterocromatina. Qual a diferença? Na eucromatina, esse material genético, primeiramente, né, esse material genético é formado do quê? Né? DNA, ácido, né, desoxirribonucleico. Então, esse material genético que eu estou falando é o DNA da célula, que no núcleo da célula, o DNA, né, nos seres eucariontes, fica dentro do núcleo. E o DNA lá no núcleo, ele se cora, né, chamado de cromatina. Quando ele está dentro do núcleo, é chamado de cromatina. Então, DNA e cromatina é a mesma coisa, tudo bem? E aí, esse DNA, ele se cora, né, quando ele se cora menos, chamamos de eucromatina. Quando ele se cora mais, chamamos de heterocromatina. Qual a diferença? Na eucromatina, o DNA ele está mais esticadinho, ele está mais assim, né, aberto, vamos dizer assim, mais aberto. E os genes ali, né, estão mais ativos. É o lugar ali que está ocorrendo ali, né, a transcrição da informação genética. Os genes estão mais ativos, o DNA está trabalhando mais ali, tá? Na eucromatina. O DNA está mais aberto para
poder, né, passar a informação genética, tá? E a heterocromatina, o DNA está mais fechadinho, está mais enroladinho, tá? E ele está ali menos ativo. Não é que ele está inativo mesmo, não é que ele está morto. Ele está menos ativo, tá? Então lembrando, eucromatina, o DNA está, né, mais ativo. Os genes estão sendo o quê? Expressos ali, tá? Com maior intensidade. E na heterocromatina, o DNA, né, o material genético na heterocromatina está mais inativo, tá? Mas tem alguns genes ali ativos também, tá? Então veja bem, esse DNA, né, esse material genético, eucromatina e heterocromatina, nada mais é do que o nosso DNA, tá? E ele precisa ficar enroladinho assim, tá? Porque o nosso DNA é uma molécula muito grande. Você já deve ter visto na mídia, né? Como que seria uma molécula, como que é, na verdade, uma molécula de DNA. E você deve ter visto esse desenho aqui, ó, tá? E é verdade, o DNA, ele é assim, quando ele está bem esticadinho, tá? Quando a gente estica ele direitinho, ele fica desse formato. E quando ele está bem esticadinho, para vocês terem uma ideia, é uma molécula tão grande que quando você consegue esticar uma molécula de DNA, esticar ela por inteiro, uma molécula só de DNA, tem em torno de 1 metro, né? E veja bem, nossa, 1 metro, né? Ué, mas como que ele cabe se o DNA tem 1 metro quando ele está esticado? Como que ele faz para caber no núcleo da célula, que é microscópica, a célula é microscópica, né? Justamente ele vai esse DNA que tem 1 metro vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, né? Se enrolando entre si, e ali vai formando ali, né? Várias ali, né? Grumos ali, nesse DNA vai se enrolando, formando então a cromatina. Ou seja, cromatina nada mais é do que o DNA todo enroladinho, né? Todo ali condensado, nós chamamos de condensado ou compactado. Tudo bem? Mas se nós pudermos esticar esse DNA, ele tem esse formato aqui, tá? O DNA, então, é chamado de ácido desoxirribonucleico, que tem ali uma molécula formada por dupla fita, né, por 2 fitas, ó. Uma fita assim, outra fita assim, né? É uma fita em forma de dupla hélice, que é unida aqui, né, por pontes de hidrogênio, né? O DNA ele vai uma fita se junta com a outra através de pontes de hidrogênio, que ali grudam uma fita na outra, tá? E essa junção dessas duas fitas aqui só é possível graças a outras moléculas chamadas de bases nitrogenadas, que nós temos 4 bases nitrogenadas. Quais são? Olha só. A, que é de adenina. Deixa eu marcar de novo, né? A vem de adenina. T vem de timina. C vem de citosina. E G vem de guanina. A guanina. E é interessante que essas moléculas se pareiam, mas elas não se pareiam de forma aleatória. A adenina só se pareia com a timina. Olha só. E a citosina só se pareia com a guanina. Então, se tem um lugar de um lado tiver uma timina, do outro lado deve ter uma adenina. Se um lado tem a guanina, do outro lado deve ter uma citosina, porque a citosina ela se atrai pela guanina e a adenina se atrai pela timina, tá? Se tiver erro nesse pareamento, pode ocorrer uma mutação genética. Isso que é uma mutação genética. É um erro na sequência do material genético, tá? Ao invés de ter ACTG, ocorre uma mutação genética, tem a AGTC, por exemplo. É uma mutação genética, muda a informação genética. E daí pode surgir, né, algumas doenças também, tá? Além de causar uma variabilidade, né, nos seres vivos também, tá bom? Então o DNA é desse jeito, tá? Mas para caber no núcleo ele tem que ficar todo enroladinho, né, na forma de cromatina, tá? E aí, veja bem, eu vou apagar aqui, ó. Esse DNA aí, tá? Ele é muito importante porque ele é a molécula que guarda a informação genética para formar um novo ser vivo, né? É a molécula que tem a receita para formar um novo indivíduo. E aí, veja bem, então dentro da célula, dentro do núcleo da célula, o DNA não está desse jeito, né? Senão ele não caberia dentro, porque uma molécula de DNA tem mais ou menos 1 metro de comprimento, então ele tem que se enrolar em si para formar essas
né, essas fitinhas aqui chamadas de cromatina, tá? Aí, veja bem, quando a célula vai se dividir, por exemplo, uma célula ela vai se dividir em duas. Ela precisa enrolar ainda mais esse DNA, tá bom? Na hora que a célula vai se dividir, ela precisa enrolar ainda mais o DNA para facilitar a distribuição para as células filhas, tá? Veja bem, então no núcleo o DNA está desse jeito, na forma de cromatina, tá? Só que para caber no núcleo, esse DNA vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, tá? Para formar a cromatina, tá? E quem que ajuda a enrolar, né? Quem é que ajuda a enrolar? Isso aí. São proteínas, né? Proteínas ajudam o DNA a se enrolar sobre si mesmo, tá? Vou aqui desenhar em verdinho aqui, ó. São proteínas. Proteínas chamadas de histonas. Tá? Histonas. Então essas proteínas chamadas de histonas vão auxiliando ali o DNA a se enrolar sobre si mesmo para poder caber no núcleo, tudo bem? Eu vou fazer aqui uma demonstração, olha só. Vamos supor que aqui, isso aqui é a molécula de DNA, tá? Uma molécula de DNA. E aí ele precisa se enrolar para formar a cromatina no núcleo. O que vai fazer? Aqui, cada molécula, cada uma disso aqui, né, caneta disso aqui, é uma proteína histona. Então essa histona aqui vai permitir que o DNA se enrole. Como? O DNA está aqui, ó. E aí o DNA vai se enrolar nessas proteínas histonas, tá vendo? Ó, vai se enrolando, formando aqui, né? Ó, vai se enrolando, tá bom? E essas proteínas são chamadas de proteínas histonas. Aqui também tem uma outra proteína, outro grupo dessa, que é o DNA vai se enrolando. Aqui embaixo também tem outro grupo disso aqui que o DNA vai se enrolando. E assim por diante. É dessa forma que o DNA vai se enrolando, formando a cromatina, tá? Só que na hora da divisão celular, a célula precisa compactar mais esse DNA, enrolar mais, para poder passar para as células filhas. E aí o que ela faz? Na hora da divisão celular, que vocês vão estudar depois, esse núcleo desaparece, tá? Eu vou até apagar aqui as histonas aqui, ó. E o DNA ele vai se enrolando cada vez mais, ó, vai se enrolando cada vez mais, até formar uma estrutura chamada de, ó, cromossomo. Aqui, ó, cromossomo. Ou seja, o que é esse cromossomo? É o DNA todo enroladinho, todo compactado, tá, na hora da divisão celular, né? E é interessante notar que a célula, na hora de dividir, ela tem que formar esses cromossomos, né? Porque tem várias moléculas de DNA. Imagina quando se essa célula vai se dividir e o DNA está todo enrolado ali no núcleo. É fácil de distribuir esse DNA, ó, um pedaço para essa célula, outro pedaço para essa célula. É um monte de enroladinho. Você acha que as duas células filhas vão receber a mesma quantidade de DNA? Não. A célula ela é esperta. O que ela faz? Ela enrola cada vez mais, né, sobre si mesma com a ajuda das proteínas histonas e forma um bastão chamado de cromossomo. Ou seja, cromossomo, né, nada mais é do que o DNA totalmente compactado, tá? Bem compactado. E se você perceber então, veja bem, DNA, cromatina e cromossomo nada mais é do que a mesma molécula. O DNA junto com proteínas, né, em diferentes estágios, vamos dizer assim, de enrolamento, né, de condensação. O DNA está bem condensado. E na hora da célula se dividir, ela forma esse bastão de cromossomo para poder passar para as células filhas de uma forma mais eficiente, sem poder, né, causar algum problema ali nas células filhas, tá bom? E ali forma então um cromossomo. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Vamos supor que esse cadastro de sapato aqui é o cromossomo, tá? E cada fiozinho que tem aqui, né, porque o cadastro é formado de fiozinhos, de linha, né? Cada fiozinho desse é o DNA. E o DNA vai se enrolando para formar um bastão chamado de cromossomo. Tudo bem? E é importante vocês entenderem a estrutura do cromossomo. Ó, aqui eu desenhei aqui essa bolinha. Essa bolinha aqui é o que sustenta os dois braços. O braço de cima e o braço de baixo. Essa bolinha é chamada de centrômero. Centrômero. Justamente porque está no centro. No geral ela fica no centro, tá?
é o centrômero. Esses braços aqui, o braço de cima e o braço de baixo, tem nome também, tá? Chamada de cromátide. Cromátide, tá? Cromátide de cima e a cromátide de baixo, tudo bem? Ou seja, o cromossomo então é formado, então, né, um bastão formado por moléculas de DNA, né, onde os seus braços são chamados de cromátides e o centro aqui é chamado de centrômero, tá? E aí é interessante que aonde que está a informação genética? Está justamente ao longo do cromossomo. Olha só, em uma molécula só de cromossomo, né, em um bastão só de cromossomos, tem várias regiões, ó, vou até colocar aqui com outra, tem várias regiões aqui, ó, tem várias regiões e cada região dessa determina uma característica no ser vivo, tá? Olha só, aqui, por exemplo, é uma região que determina, por exemplo, a cor dos olhos. Vou dar um exemplo, né? Cor dos olhos, cor. Aqui, por exemplo, determina, nessa região do cromossomo, tem uma região que determina, por exemplo, o formato da orelha, né? E aqui também, nessa região, por exemplo, tem uma região aqui do cromossomo que tem uma informação para, por exemplo, que determina a altura do indivíduo, por exemplo. Ou seja, e aqui também, aqui, por exemplo, pode ter aqui uma informação que determina o aparecimento de uma doença. Ou seja, num cromossomo que existe ali, né, cada região ali determinando uma característica no indivíduo, tá? E essa região, como se chama? Gene. São os famosos genes. Então aqui tem vamos supor, é o gene A, né? Gene A é um exemplo, tá? Gene B, gene C e assim por diante, tá? Cada um determinando uma característica no seu corpo, tá? No caso da nossa espécie, a espécie humana, quantas moléculas dessa nós temos em cada célula? 46 cromossomos, tá? E da onde que vem esses 46 cromossomos? Metade do seu pai e metade da sua mãe. 23 bastões desse vieram do seu pai e 23 bastões, né, desse vieram da sua mãe. E aí juntou os 23 com mais 23, formou a sua primeira célula chamada de zigoto com 46 cromossomos. Tudo bem? Lembrando que a célula da sua mãe que te dá 23 cromossomos é o óvulo. E a célula do seu pai que te dá os outros 23 cromossomos é o espermatozoide. Tudo bem que na hora da fecundação forma ali um novo ser com 46 cromossomos. No caso da nossa espécie, tá? Não tem espécie, por exemplo, que tem mais ou menos cromossomos. Por exemplo, o chimpanzé tem 48 cromossomos, né? Por exemplo, o cavalo tem 34. Cada espécie tem um número específico de cromossomos, tudo bem? E aí, então veja bem, o cromossomo é isso aqui. O cromossomo nada mais é que o DNA no seu estágio mais condensado, né, no seu estágio que está mais enrolado, mais condensado, mais compactado, tá? Só que aí é importante vocês entenderem o seguinte. Na hora que a célula vai se dividir, ela, por exemplo, se a célula tem, tá? Vou apagar aqui, ó. Se a célula tem, vão 2 cromossomos, tá? Como que essa célula ela vai se dividir, tá? Em 2 células. Se ela dividir em 2 células, ela tem 2 cromossomos, né? Vai dar um cromossomo para uma célula, outro cromossomo para outra célula. Isso não pode. Para regeneração do corpo, isso não pode. A célula, então, o que ela faz? Ela duplica os cromossomos. Então, antes de dividir, a célula precisa duplicar esses cromossomos. Na verdade, não é nem duplicar os cromossomos, é duplicar a quantidade de DNA. Olha só. Então, aqui, na verdade, é um cromossomo que nós chamamos de cromossomo simples. Só que na hora que a célula vai se dividir, ela duplica esse cromossomo. Aí fica um xizinho. Aqui, ó. Fica isso aqui, ó. É um cromossomo duplicado, ó, cromossomo simples e cromossomo duplicado, tá bom? E aqui tem 2 cromátides em cima e 2 cromátides embaixo, tá? E essas cromátides aqui, ó, como uma do lado da outra, são chamadas de cromátides irmãs, né? Interessante, né? Então, na hora da célula se dividir, ela duplica os cromossomos, ela vai condensar, mas ela duplica depois. Depois que ela condensa, ela duplica esse cromossomo, né? A quantidade de DNA. Mas lembrando, esse cromossomo aqui duplicado, na verdade, é um cromossomo só,
tá? Aqui é um cromossomo simples e aqui é um cromossomo duplicado, mas é um cromossomo só. É como se eu pegasse, por exemplo, aqui, ó, aqui é um cromossomo simples. Aí a célula vai se dividir, ela duplica esse cromossomo, fica aqui na forma de X. Mas é um cromossomo só, tudo bem? É um cromossomo só. Aqui é um cromossomo e uma molécula de DNA, né? É um cromossomo e uma molécula de DNA. Aqui que é um cromossomo e duas moléculas de DNA. Tudo bem? Então aqui, ó, a célula, o cromossomo se duplicou. Essa parte do cromossomo aqui é idêntica a essa parte aqui. Ela duplicou, tá? Por exemplo, se aqui tem um gene A, né? Aqui, ó, gene A. Aí duplica o cromossomo. Aqui tem um gene A e aqui também vai ter outro gene A. Esse gene B também vai duplicar, né? Aqui tem um gene B, aqui também vai ter um gene B. Essa parte aqui, ó, é idêntica a essa parte aqui, tá? É o mesmo cromossomo, porém duplicado. Só muda a quantidade de DNA que tem aí. Tudo bem, pessoal? Então, a aula de hoje, pessoal, foi mais para mostrar a estrutura do núcleo, a importância do núcleo da célula. Lembrando que o núcleo é o centro de controle da célula, porque dentro do núcleo tem a molécula de DNA, né, que é responsável pela informação genética no indivíduo, que é o que comanda a célula, tá? E esse DNA dentro do núcleo está na forma de cromatina, né, todo enroladinho. Na hora das células se dividir, forma os cromossomos, né? Cromossomo simples, que compacta mais o DNA, e o cromossomo duplicado, tudo bem? E é ao longo dos cromossomos que estão as características genéticas do indivíduo, que é passado de geração para geração, tudo bem? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula e até logo, até a próxima. Tchau, tchau.